Esta semana já tinha feito um vídeo a assinalar o dia 30 de janeiro de 2022 como sendo a data em que pela primeira vez fui eleito para a 15ª legislatura na Assembleia da República, obviamente uma data que me honra muito e que devo esse facto à confiança atribuída pelo Presidente do Partido e todos aqueles que votaram no Chega. E fiz um vídeo a assinalar isso dentro do trabalho parlamentar e com a disponibilidade que ia tendo, agora com mais calma, falar um bocadinho sobre não só o impacto que isso teve para mim, porque é o menos relevante, mas o impacto que a entrada dos 12 deputados tiveram na mudança e no paradigma nacional a nível político. Parece que foi há muito tempo. Parece que foi há muito tempo que nós tínhamos um Parlamento completamente bipartido, gerido e governado por PS e PSD, na forma como sempre entenderam que a política devia ser feita em Portugal, que era esta alternância do governo. O primeiro sinal tinha sido dado em 2019, com a entrada de um deputado único do Chega, André Ventura, que todos achavam impensável e impossível, e a partir daí a esquerda mais radical foi perdendo o seu protagonismo, e isto tem um sentido ideológico, isto tem um posicionamento ideológico, ou seja, a partir do momento em que passou a existir menos controle sobre a informação e que as pessoas passaram a estar mais informadas, a partir do momento em que há um papel importante das redes sociais que conseguiram fugir àquela doutrina que é ensinada dentro da academia, principalmente na Escola Superior de Comunicação Social, em que tem sempre uma visão muito esquerdista, começam a aparecer movimentos, alguns deles inorgânicos, outros mais organizados, que foram criando opções possíveis à governação em Portugal. Todos diziam que era impossível porque eles estão parados lá atrás, estão parados nos anos 80, quando o bipartidarismo em Portugal estava implementado de tal forma que quase que impossibilitava a metodologia da criação de partidos em Portugal é de tal forma complexa e obriga que, mesmo que uma pequena franja da sociedade considere que pode lutar pelos seus direitos, existe uma obrigatoriedade de cumprir certos requisitos para criar os partidos, e mesmo assim foram criados muitos, mas nunca houve a hipótese mediática de dar protagonismo a essas pessoas. O Chega teve sempre uma visão diferente, conseguiu navegar a crista da onda dentro de um setor onde PS, PSD, principalmente os dois partidos do sistema, não conseguiam controlar, não conseguiram minar, não conseguiram limitar e, portanto, passou a ser o campo fértil onde o Chega recrutou, onde o Chega trouxe os portugueses comuns que estavam fora da política, ou aqueles que estavam desgastados com os seus partidos, ou aqueles que não acreditavam mais em determinada ideologia, para um novo rumo que queríamos dar para Portugal. Tudo isto teve uma alavanca possível porque, obviamente, tínhamos como líder do partido uma figura altamente mediática e que conseguia, através da sua oratória e da sua retórica, captar a atenção e despertar a atenção dos mídias tradicional, que a determinada altura tornaram quase que inevitável o ter que falar de André Ventura e o ter que falar, obviamente, daquilo que era o posicionamento do Partido Chega. Mesmo tendo sido através de um posicionamento muito negativo que a mídia tradicional atacava constantemente, com a lógica do racismo, da xenofobia, da entrada da extrema-direita, do perigo do salazarismo, do ai 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 o que aí vem, querem voltar à fase antiga, isto é do tempo da outra senhora, etc., sempre limitaram, como sempre fizeram, o pensamento dos portugueses a algo que eles achavam que podiam maniatar e que podiam, através da propaganda política, limitar o pensamento das pessoas. No fundo, catalogavam todos aqueles que votavam nos partidos políticos como sendo uns tolos que não tinham pensamento próprio. As pessoas, a partir do momento em que passaram a ter informação, e a melhor forma de manter o povo amordaçado é não lhes dar a informação, a partir do momento em que tiveram informação, as pessoas começaram a pensar pela própria cabeça e começaram, obviamente, a ver o que era óbvio e aquilo que era redundante até em determinadas questões, nomeadamente o sistema corrupto, o sistema falido, a forma como o Estado é intervencionista, cada vez mais estatizante, uma lógica de um governo cada vez mais focado num princípio estatizante e de colocar a mão do Estado sempre em tudo. Sempre numa lógica de captar impostos, mais impostos, mais impostos, para manter esta máquina dantesca do Estado
que depois servia o clientelismo e a forma paralela como os próprios partidos vão governando e as esferas partidárias vão gerindo as suas influências, colocando os boys and girls que vão colocando dentro da administração pública. Bom, história feita. Há 3 anos atrás tenho a sorte de ser um dos 12 que entrou na Assembleia da República e que fez parte do primeiro grupo parlamentar do Chega. E isso já ninguém nos tira. Já tivemos um primeiro grupo parlamentar, atualmente já temos um segundo grupo parlamentar com 50 deputados, depois da entrada de um homem só que estava dentro da Assembleia da República, que foi André Ventura, que com o seu mediatismo, com a sua capacidade de oratória e de retórica, como já disse, acabou por conseguir despoltar uma onda enorme a nível nacional de descontentamento que se foi juntando àquilo que é hoje o terceiro maior partido português, com mais de 65 mil militantes, com mais de 1.200.000 eleitores, com 50 deputados, com cerca de 400 autárquicas, apesar de eles dizerem o contrário, e que em ano de eleições autárquicas se prevê que possa ganhar as primeiras câmaras municipais. Tudo isto é importante assinalar, porque eu acho que é um início de uma viragem de página importante, de um virar de página importante na história da democracia em Portugal, porque a partir da entrada dos 50 deputados rompeu claramente a questão do bipartidarismo, já não tiveram a hipótese de continuar com a lógica das linhas vermelhas e dizer que não aceitavam propostas nossas, já não tinham a hipótese de dizer que existia um boicote claro às nossas propostas. E, portanto, aquilo que ficou assinalado, e eu coloquei aqui o livro dos Chegados Aqui, porque os Chegados Aqui foi o livro que eu escrevi, que começa na noite eleitoral do dia 30 de janeiro de 2022 e que culmina com as eleições de 10 de março, eu creio que foi 10 de março, onde entraram os 50 deputados. Algumas histórias e curiosidades que passaram ali pelo meio, é a minha visão. Existirão, obviamente, outras visões daquilo que foi a fundação do partido, a forma como o partido evoluiu, porque não vivemos num partido totalitário nem de pensamento único, e, portanto, cada um terá a sua experiência da forma como o partido foi criado, cada um terá as suas vivências e até a sua participação em reuniões, em eventos, em momentos chaves que foram importantes para o crescimento do partido. E, portanto, é essa a minha visão e eu colocar aqui os Chegados Aqui, porque eu achei que, não obstante o facto de eu já ter feito um vídeo esta semana, que é importante recordarmos que quem votou Chega durante estes últimos anos, eu acho que as pessoas devem entender que estão a fazer parte da história. André Ventura costuma dizer que o comboio da história só passa uma vez e que nós não temos hipótese de o apanhar a segunda vez. Ou vamos ou ficamos fora. Existem aqueles que hesitaram, existiram aqueles que não confiaram, existiram aqueles que de alguma forma até entraram no comboio e depois saíram porque não acreditaram no projeto. É legítimo para todos, é uma questão de que cada um faz as suas escolhas individuais e eu estando desde a gênese do partido, ao contrário do que outros dizem, que ainda nem sequer paravam por cá, já o partido estava a ser pensado em Loures, Loures tem um papel fundamental, mas depois estamos naquela fase em que todos tentam puxar para si o pensamento do partido, inventam umas histórias pelo meio, criam uns factos para tentar vir à tona d'água, mas isso estamos a falar de gente insignificante e do qual não vou perder o mínimo tempo a falar. Os Chegados Aqui, e que eu acho que devo assinalar hoje, é um livro que não só tem algum pensamento crítico e político e a nível ideológico, como tem, para já tem para mim, logo à entrada, para além de... O livro começa com a nota de autor, mas tem algo muito importante para mim, que é o facto de ter o prefácio do Dr. André Ventura, e de o Dr. André Ventura, como meu amigo pessoal, aceitou o desafio de fazer o prefácio do livro e de considerar, inclusive, no prefácio, que este é um livro que tem um marco histórico da maneira como se apresenta. O livro tem, e folheando agora aqui algumas partes sem qualquer critério, tem a descrição de alguns espaços importantes na Assembleia da República, nomeadamente a sala Acácio-Línio, que é tão importante para nós, uma sala tão mítica, antigamente considerada ou designada a sala do Império, foi durante muitos anos a sala do grupo parlamentar do CDS, durante o tempo em que era a sala do Império e ainda no antigo regime era uma das salas de quando o Presidente do Conselho visitava a Assembleia da República,
utilizava para reunião. Tem as primeiras fotografias de entrada na Assembleia da República. Há uma fotografia que para mim é emblemática, que é uma fotografia em que estamos os 12 a circular pelos passos do Conselho e que é importante. A primeira selfie que tirámos dentro da Assembleia da República, todos ainda em período de confinamento ou de Covid, e por isso estamos com uma máscara, porque no primeiro dia que entramos os 12 com uma máscara com a bandeira portuguesa. E a maneira como tudo isso teve um impacto e a importância que tudo isso teve. Tem algumas histórias que foram vividas entre nós e algumas questões mais pessoais, histórias até com algumas patifarias que foram feitas entre os deputados. É um livro que tem uma ligação meio interativa, porque tem os QR Codes para poder fazer a ligação a alguns discursos que foram feitos nesse momento e que foram importantes. Tem a carga ideológica que vos referia, como o papel daquilo que nós pensamos em relação à questão da imigração, à questão da descentralização. Tem um conjunto de fotografias que são, para mim, marcantes, porque foram da minha experiência, e volto a dizer, este livro não pretende responsabilizar ninguém, não é um livro que é a Bíblia do partido, nem o documento de fundação do partido. É um documento que eu decidi escrever há um ano atrás como sendo a minha visão deste projeto e que eu achei que era importante partilhar. E portanto eu decidi falar disto porque quis deixar este marco e é curioso porque esta semana quando estava a falar no outro vídeo acerca dos 3 anos e depois peguei no livro Chegados Aqui, que já não pegava nele há algum tempo, percebi que existem coisas que ainda bem que as escrevi, porque caso contrário teriam ficado apenas na minha memória e eventualmente já as teria passado e teria que me relembrar dos factos para as poder partilhar, e eu acho que são importantes partilhar, nomeadamente as experiências também que está aqui das votações do Orçamento de Estado e como é que tudo isto se processa. A nossa relação, abri agora aqui, a nossa relação com Augusto Ernesto dos Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, e a forma como todos vivemos aquilo que hoje já não tocamos neste assunto, mas recordamos-nos que há um ano e meio atrás, aquilo que existia e a experiência que existia de ligação com o Presidente da Assembleia da República era dantesca. E é curioso, chegamos aqui a uma parte do livro em que eu falo da minha experiência nas comissões parlamentares e como é que entrei nas comissões parlamentares e dei foco nesta altura, quando escrevi o livro, à 13ª Comissão, e que era de facto a 13ª Comissão onde eu sentia maior ligação e mais trabalho, onde eu tive a sorte de no mandato anterior, na 15ª Legislatura, ter feito trabalho enquanto vice-presidente desta comissão. Curiosamente, quando escrevi o livro não imaginava que hoje sou eu o presidente da comissão, que hoje esta comissão está comigo, que é uma comissão que me diz tanto. Possivelmente foi das comissões a que eu dei mais destaque, ou talvez a certeza absoluta que foi a comissão que eu dei mais destaque no livro, porque de facto sentia uma relação de proximidade com a questão da coesão territorial e do poder local, e quem acompanha o meu trabalho sabe a paixão que eu tenho pelo poder local e pelo municipalismo. E portanto dei destaque aqui, e hoje sou presidente da comissão com muita honra, muito orgulho e com um grande sentido de missão. Aquilo que nós pensamos acerca da lei eleitoral e dos esquemas, dos círculos eleitorais, do método ONT e a forma como tudo isto acaba por prejudicar e fazer um afastamento entre o litoral e o interior, fala também de outras vivências importantes. No mandato anterior foram assinalados os 200 anos da Constituição Liberal, a Constituição de 1822, com uma importância atroz que teve para a sociedade que somos hoje em dia. Quando a esquerda diz que a Constituição mais importante que nós temos é de 1976, esquece por completo a Constituição de 1822 e que esta sim é a Constituição originária que tem um papel importantíssimo na forma democrática que aqueles homens na altura das Cortes tiveram, a visão que eles tiveram para nos tornar uma sociedade mais liberal, menos dependente do reino e da forma em que a liberdade começou a ser imposta. Tem um ponto interessante que eu cheguei a comentar com o André Ventura, que seria interessante ele ler, se não lesse o livro pelo menos, mas ele leu o livro, por isso fez o prefácio, que é ele ler o capítulo em que eu digo afinal como é que é trabalhar com André Ventura, porque as pessoas têm uma ideia muito, muito errada de como é que funciona o trabalho parlamentar e a ligação à liderança do André Ventura. Como é que era feita a relação com os outros partidos, que hoje em dia mudou.
mudou radicalmente daquilo que era a participação dos 12 e a participação agora dos 50. E, portanto, eu não me canso e nunca me vou cansar de promover este livro, que é um livro que é exclusivo à venda em www.resiste.pt. É exclusivo à venda lá, depois é enviado por correio, demora 2, 3 dias. Existiram aí ao meia dúzia de atrasos, mas eu sei que foram repostos, que eles repuseram tudo muito rapidamente. E, portanto, o livro termina em março, 10 de março de 2024, era isso que eu estava a dizer, afinal bateu certo a data. Não há amor como o primeiro, e por isso, obviamente, a primeira eleição teve sempre um impacto muito maior. Recordo-me do nervosismo de chegar à Assembleia da República, recordo-me da primeira intervenção que fiz em plenária, do André olhar para mim e dizer: estás preparado? E eu dizer: acho que sim. E lembro-me que foi uma pergunta depois de uma intervenção da deputada Mónica Quintela, que já não está, que era do PSD, que já não está no Parlamento. Uma excelente deputada, com grande capacidade de oratória e também de conhecimento, principalmente na área jurídica. E era ela que defendia praticamente sempre as questões jurídicas do PSD, e calhou-me a mim fazer a primeira intervenção, e recordo-me que tinha que lhe fazer uma pergunta. E a praxe parlamentar acaba por ter uma coisa interessante, porque todos sabemos que as perguntas acabam por ser um espaço em que nós temos 2 minutos, e portanto utilizamos ali 1 minuto e 40, 1 minuto e 45. O tempo é muito curto para fazer as coisas, e é sempre tudo muito apressado, com enorme tensão, fora a gritaria que há pelo meio, o barulho que há pelo meio, a pressão, seja da nossa bancada, da bancada dos outros. E nesse minuto e 45 eu fiz então a parte mais ideológica, e depois fazemos a pergunta nos últimos 10 segundos. E portanto eu recordo-me de terminar a dizer que então se ela nos acompanhava na questão da revisão constitucional e no facto do Chega pretender fazer a revisão constitucional. Hoje já foram umas centenas de intervenções, já são umas centenas de intervenções, já nos sentimos mais confiantes, já estamos muito mais seguros daquilo que fazemos dentro do Parlamento, já não estamos tão preocupados do como é que passou a imagem ou como é que deixou de passar a imagem, será que eu estava bem, será que não estava bem. Existia muita preocupação de quando acabávamos as primeiras intervenções, de depois de imediato irmos ver o vídeo para perceber se estivermos bem, se corporalmente se a coisa estava correta, se passámos a imagem certa, se as pessoas lá em casa nos vão entender exatamente com aquilo que nós queremos passar. E depois a questão de, como de referido, a pressão do tempo, de entender se de facto passámos toda a informação que tínhamos. Escrevi imensos pontos para levar a debate, e percebemos que chegamos a uma altura, quando ganhamos mais maturidade ali dentro, entendemos que o importante é focar em menos pontos, mas que sejam de facto concretos, específicos, e que as pessoas sintam lá em casa que nós estamos a representá-los. Portanto, este livro é para mim muito importante. Depois tenho os outros livros que escrevi o ano passado, obviamente muito mais ideológicos, a questão este que é claramente um livro de bolso, muito mais pequeno, que dá para ler em algumas horas, que se chama A Ignóbil Porcaria, que é um pensamento muito mais ideológico, em alguns pontos até quase com um conceito meio filosófico, daquilo que eu considero que é o posicionamento da política hoje em dia, da democracia hoje em dia, e até o meu pensamento a nível de direita e a forma como eu vejo a política e como nos organizamos politicamente e em sociedade. É muito mais denso, apesar de muito mais pequeno, é muito mais denso a nível ideológico. O outro é uma viagem que eu acho que deve ser relembrada, que eu vou fazer questão de relembrar sempre ao longo dos anos, porque eu acho que este livro é a minha visão, mas é uma visão que marcou o partido, e que eu acho que devo partilhar com as pessoas algumas experiências e algumas vivências, e também alguns espaços do Parlamento, e mesmo algumas patifarias que estão ali descritas. Portanto, achei que era importante relembrar. Não tive a oportunidade no vídeo que fiz durante a semana, porque foi um vídeo de 1 minuto e pouco, para apenas marcar a data, porque acho que é importante nós não nos esquecermos das datas que nos marcaram, e aquele foi de facto o dia da minha eleição enquanto deputado na Assembleia da República. Foi um dos dias mais importantes que eu tive nos últimos anos, e sinceramente na política, possivelmente o dia mais importante que eu tive foi a minha primeira eleição enquanto deputado. É facto que quando depois vivemos e repetimos as mesmas experiências, acabamos por banalizar um pouco estas datas, e eu não as quero banalizar. Eu quero mantê-las e quero relembrar sempre de onde venho,
onde estou e para onde quero ir. Eu sei que é um chavão, mas eu gosto de assinalar estas datas e gosto que elas fiquem bem presentes, e por isso fiz questão de fazer o livro, e faço questão de relembrar o livro e relembrar as datas daquilo que foram momentos marcantes e importantes. Eu vou fazer uma coisa que, por norma, isto não vai ficar bem no vídeo, mas também por isso simplesmente não quero saber, mas vou fechar o vídeo com algo que eu sei que os 12 deputados têm, os 12 que fomos eleitos no primeiro grupo parlamentar, no pós-deputado único André Ventura. E ser de grupo parlamentar, obviamente, deu-nos muito mais poder dentro da Assembleia da República, passámos a ter muito mais direitos, etc. Deixou de ser um DURP, que é assim que é deputado único, representante de partido, que é aquilo que é, por exemplo, a Inês Sousa Real, ou que no mandato anterior foi Rui Tavares. André Ventura tinha sido também DURP, de acordo com o regimento na primeira eleição, e hoje é completamente diferente. Mas pronto, focando para terminar, não demorar mais tempo, vou fazer uma coisa que não é muito bonita, porque me vou levantar agora aqui em meio do vídeo para ir buscar uma coisa que eu gostava de partilhar convosco, que é uma coisa que todos os 12 deputados têm como memória, e que guardamos porque foi um presente que o grupo parlamentar nos deu, creio que quando assinalámos o primeiro ano de mandato do grupo parlamentar. Vou buscar muito rápido e desculpem de me levantar, mas não há outra hipótese. Ora, assim meio desaparecido, basicamente, este quadro todos temos. Foi uma ilustração de uma pessoa que trabalha muito bem em Photoshop e é fotomanipulador, que é o Bruno de Souza. E o Bruno fez esta imagem a meu pedido, fui eu que o contactei. Ele não tem nada a ver com política, não está ligado aos partidos políticos, não está ligado a absolutamente nada, mas pronto, é profissional, e eu achei que devia ser algo que propus. Na altura eu era vice-presidente da bancada e propus também à liderança de bancada, o líder da bancada aceitou, e o outro vice-presidente que comigo fazia a vice-presidência da bancada, que atualmente continua, que é Rui Paulo Sousa, portanto Pedro Pinto e Rui Paulo Sousa aceitaram a ideia, e fizemos esta pequena tela que todos temos e que todos guardamos, os 12 guardamos como memória, e é um marco para a vida, porque foi a primeira vez que fomos eleitos como deputados à Assembleia da República, retirando o homem que está no centro, o homem do leme, André Ventura, que já vinha desde 2019.